Cumprimento a todos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus, amém? Nós vamos dar seguimento às nossas celebrações desse dia tão especial que é a Páscoa. E hoje nós vamos meditar então nesta noite em um sermão também voltado para este tema. O tema da ressurreição do nosso Senhor, o tema da ressurreição do nosso Salvador. Para isso, eu convido a igreja a abrir a sua Bíblia comigo no livro de João, capítulo 20, o verso de número 11. Nós vamos ler a partir deste versículo e nós vamos continuar até o verso de número 18. Então, João 20, do 11 até o 18. João 20, verso 11 até o 18, diz assim a palavra do nosso Deus. Maria, porém, ficou em pé, chorando diante do sepulcro. Enquanto chorava, abaixou-se para olhar para dentro, e viu 2 anjos, vestidos de branco, sentados onde estivera o corpo de Jesus, um à cabeceira e outro aos pés. E eles lhe perguntaram: mulher, por que choras? Ela respondeu: porque levaram o meu Senhor e não sei onde o puseram. Ao dizer isso, ela se virou para trás e viu Jesus em pé, mas não o reconheceu. Jesus lhe perguntou: mulher, por que choras? A quem procuras? Pensando ela que fosse o jardineiro, respondeu-lhe: Senhor, se tu o levaste, dize-me onde o puseste, e eu o levarei. Então Jesus lhe disse: Maria. Virando-se, ela lhe disse na língua dos hebreus, Raboni, que significa mestre. E Jesus disse-lhe ainda: não me segures, pois ainda não voltei para o Pai. Mas vai a meus irmãos e dize-lhes que estou voltando para meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. E Maria Madalena foi anunciar aos discípulos, viu o Senhor e relatou as coisas que lhe dissera. Vamos orar, irmãos. Vou convidar aqui o nosso irmão Gabriel Emo para fazer a oração pela palavra. Pode vir aqui. Ele irá orar então e nós iniciaremos a meditação nesta passagem. Oremos, irmãos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor nos trouxe aqui para a Tua presença, Pai, para adorar o Teu santo nome, Pai, nessa data tão especial, que o Senhor venha falar ao nosso coração, Pai, que o Senhor use o Seu ministrador da palavra, Pastor Paulo, para ministrar a Sua palavra em nossos corações, Pai, que nós possamos aprender mais de Ti e glorificar o Teu santo nome. Em nome de Jesus, eu peço que o Senhor se faça presente nessa comunhão com os meus amados. Em nome de Jesus, amém e amém. Irmãos, eu quero que vocês imaginem alguém que não tinha nada. Alguém que não só não tinha nada, mas vivia na miséria, vivia perdida, desolada, sem amor de ninguém. E além de tudo isso, ela era atormentada diariamente por não 1, não 2, não 3, mas 7 demônios que a possuía. Estamos falando de uma mulher que vivia perdida e abandonada por tudo e todos. Alguém que não tinha uma palavra tão especial para nós nesse final de semana. Alguém que não tinha esperança. De repente, de uma forma que nem ela esperava, surge esperança para esta mulher. E ela se apega como alguém que antes não tinha nada e agora tem uma luz no fim do túnel, onde ela pode enxergar um futuro para a sua vida. Se você consegue imaginar alguém assim, você deve saber que esta pessoa, esse tipo de pessoa que vive nesta condição, ao encontrar
o menor resquício de esperança que fosse, iria se apegar com todas as suas forças, com todo o seu esforço, gastaria toda a sua energia para que ela pudesse ter uma vida diferente, para que ela pudesse ter uma vida transformada. Só que, da mesma forma repentina que essa esperança surgiu na vida desta mulher, ela foi tomada dela violentamente, e ela se viu sem nada mais uma vez. E eu te pergunto, se você fosse esta pessoa, como você estaria se sentindo? Depois de anos atormentada por demônios, depois de anos sem saber o que era ser amada, e então você descobre o amor, mas da mesma forma que ele veio, ele é tirado de você mais uma vez. É como se o filme repetisse. É como se todo aquele passado voltasse à tona de uma vez. Como eu e você iríamos nos sentir no lugar de Maria Madalena? Esta é a mulher que nós encontramos nesse texto. Jesus teve muitos encontros ao longo de seu ministério, de sua vida, com várias pessoas. Encontros com alguns homens que viraram seus discípulos, que viraram os apóstolos da nossa igreja. Encontros com mulheres especiais que se tornaram exemplos na fé. E entre estes encontros, há o encontro com Maria Madalena. Então, esta noite, nós vamos ver um encontro com o Cristo vivo. E como este encontro marca a vida daquela mulher que, depois de ter visto a luz, estava em trevas novamente, achando que tudo havia se perdido. E para isso nós precisamos entender todo o contexto, toda a história, como chegamos aqui nessa passagem onde estamos. E essa história, ela começa bem antes, quando Jesus Cristo encontra Maria Madalena. A primeira aparição dela nos evangelhos é relatada em Lucas capítulo 8, o verso de número 2. Lá nós vemos Maria Madalena pela primeira vez, de forma bem sucinta, mas ela começa a sua história ali. Diz assim: e algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de doenças, também iam com ele. Maria, chamada Madalena, da qual haviam saído 7 demônios. Verso 3. Joana, mulher de Cusa, administrador de Herodes, Susana e muitas outras que o serviam com seus bens. Então temos esse registro bem breve, mas sabemos então que Maria Madalena por quê? Porque ela vinha de uma cidade chamada Magdala, por isso ela era chamada de Maria Madalena, uma cidade ali na região da Galileia. Ela então vivia possuída por 7 demônios. 7 na Bíblia geralmente representa a completude. Então pensa em uma mulher que vivia numa escravidão profunda, atormentada de uma maneira que ninguém aqui jamais viveu. Essa era Maria Madalena. E nós vemos que Jesus a encontra pela primeira vez e tira esses demônios, expulsa, restaura a vida daquela mulher. E ela que antes não tinha propósito, não tinha sentido, ela antes que não havia conhecido um amor tão grandioso como o de Jesus, agora conhece. Agora ela tem um propósito, ela tem um sentido, e você repara no texto que ela começa, junto com outras mulheres, a abençoar o ministério de Jesus. Aonde Jesus ia, ela ia atrás. Aonde Jesus precisava de ajuda financeira, Maria Madalena, junto com outras mulheres, inclusive Joana, que fazia parte da corte romana, ajudava Jesus Cristo. Algo que deve ser afirmado aqui, porque muitas pessoas confundem, é que popularmente é dito que Maria Madalena também era uma prostituta. Mas não há nada cabalmente dizendo ou afirmando que ela era isso ou que ela praticava. Sabemos que ela era uma mulher
que era possuída, mas não pode se dizer isso a respeito dela, o que acaba sendo dito por ali ou por aqui a respeito de Maria Madalena. Então, o que sabemos com certeza é que ela era alguém profundamente quebrada e necessitava de libertação. Então, ela encontra Jesus, Jesus a liberta e ela finalmente tinha esperança. Ela finalmente tem uma vida nova, diferente. Ela olha para aquele homem que se torna o seu mestre, o seu Senhor, e segue a ele em todas as situações. Vemos que sua fidelidade, ela não só permanecia nos momentos bons. Não era só no momento em que Jesus livrou ela de demônios que ela era fiel ao Senhor Jesus. Mas vemos em João, capítulo 19, no verso 25, até onde a fidelidade de Maria Madalena levou ela com o Senhor Jesus. Diz assim a palavra de Deus: em pé junto à cruz de Jesus estavam sua mãe, a irmã de sua mãe, provavelmente Silomé, esposa, de Zebedeu, mãe de João e Tiago. Temos ali a mulher de Clopas, chamada Maria também. A Bíblia aparentemente gosta das Marias, Então você que é Maria, tem aí o seu nome bem falado na palavra do Senhor. E por último, Maria Madalena. Então veja, ela se torna uma mulher tão fiel ao Senhor Jesus, que amava tanto o Senhor Jesus, que era tão grata pelo aquilo que Jesus fez a ela, que nos momentos bons aonde ela estava, com Jesus, nos momentos ruins, aonde ela estava, com Jesus, ela era uma das poucas que ficaram ao lado de Jesus no seu pior dia, na sua pior hora e na sua pior situação, que era a cruz. Temos aqui então uma mulher notável, uma mulher que é exemplo para mim e para todos nós. Alguém que realmente teve a vida transformada e agora não queria mais largar o Senhor Jesus. Mas como havíamos dito no começo, dessa mesma forma que a vida dela foi transformada tão repentinamente, do nada, ela vê o seu Senhor, o seu Mestre, aquele que a amou mais do que qualquer outra pessoa, aquele que deu esperança a ela, morrer. Ele não iria estar mais ao lado dela, não iria mais ouvir a voz de Jesus para aconselhá-la, para consolá-la, para guiá-la nos caminhos corretos. Pense como esta mulher ficou quebrada mais uma vez. Ela conheceu o Senhor, o Mestre, o Salvador, o Messias, e ela colocou todo o seu amor, toda a sua esperança nele, e agora ele não está mais com ela. Obviamente, ela fica destruída, arrasada, desolada, porque ela não entendia os planos de Deus. Ela não tinha, como nós, o spoiler de que ele iria ressuscitar, de que ele iria não só ressuscitar, mas que ele prometeria que voltaria para nos buscar. Então, é muito razoável a reação de Maria Madalena. Sem saber o que o dia guardava, a única coisa que ela sabia era que ela amou aquele mestre, aquele Senhor que deu uma vida nova para ela e ele já não estava mais com ela. Era a única coisa que ela sabia. A vida de Maria Madalena foi mergulhada em trevas mais uma vez. Não havia mais esperança para essa mulher. Chegamos então no capítulo 20, no verso de número 1, e vemos que é madrugada de domingo. Diz assim, 20, verso 1, no livro de João: no primeiro dia da semana, estando ainda escuro, então veja, ela não sai quando o sol raia ou algo do tipo, ela sai durante a madrugada. Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada e viu que a pedra havia sido removida. Então, correu ao encontro de Simão Pedro e do outro discípulo. O outro discípulo aqui é João, ele gosta, ele tem essa característica que chega até a ser um pouco cômica,
de se chamar de o outro discípulo ou o discípulo amado. Então aqui nada mais é do que Simão Pedro e João. Então aqui ele diz, o outro discípulo a quem Jesus amava, e disse-lhes: tiraram do sepulcro o Senhor, e não sabemos onde o puseram. Repara o verbo saber neste verso 2, está conjugado na primeira pessoa do plural, sabemos. Então quem não sabia? Nós. Mas não era só Maria Madalena? Ao que tudo indica, não era só Maria Madalena que havia ido até o sepulcro. Ela e outras mulheres no domingo, durante a madrugada, estavam lá. Por que estavam lá? Durante a madrugada do primeiro dia. Porque durante o sábado eles não poderiam fazer nada. Então eles esperaram até o domingo para continuar tudo o que tinha que ser feito a respeito do sepultamento de Jesus. Então por isso que domingo de madrugada as mulheres estavam lá, já que os judeus não podiam fazer os trabalhos no sábado. Verso 3, então Pedro e outro discípulo saíram e foram ao sepulcro. E aqui os dois discípulos disputam até uma corrida. Verso 4, e os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro e chegou primeiro. João faz questão, eu sou mais rápido que Pedro, vou registrar aqui, para a igreja daqui 2000 anos, ela saber. Verso 5, abaixando-se viu os panos de linho deixados ali, mas não entrou, provavelmente em respeito a Pedro. Talvez João não tenha entrado para que Pedro entrasse primeiro. Chegando Simão Pedro, agora ele chegou, que o seguia, entrou no sepulcro e viu os panos de linho deixados ali. Viu também que o lenço que fora colocado sobre a cabeça de Jesus não estava com os panos, mas dobrado em lugar à parte. Então o outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro, também entrou. Então agora João entrou ali com Pedro. Viu e creu. Porque ainda não entendiam a Escritura, segundo a qual era necessário que ele ressuscitasse dentre os mortos. Então os discípulos voltaram para casa. Então, por mais surpreendente que seja a situação, João e Pedro ainda não estavam entendendo nada do que aconteceu, não perceberam que Jesus havia ressuscitado, foram embora. Mas alguém ficou. Quem é esta pessoa que ficou? Maria Madalena. Não conseguiu ir embora, e agora ela sozinha no sepulcro, estava lá, chorando diante daquela tumba vazia, pensando, aonde colocaram o corpo do meu mestre? Veja a cabeça de Maria Madalena. Ela não está pensando que Jesus ressuscitou e ele foi para algum lugar. Na cabeça dela, ela foi encontrar um cadáver. Ela foi encontrar um corpo. Ela foi encontrar alguém que já não estava mais ali. Alguém que ela amava profundamente, mas que a havia deixado. Então ela estava chorando porque ela não conseguiu terminar o sepultamento de Jesus como deveria. Ela não conseguiu honrar a morte de Jesus como ela desejava. Ela não quis voltar para casa, ficou ali sozinha na madrugada, diante de um túmulo vazio, onde esperava ver um corpo morto de alguém que tinha dado esperança a ela. Deus tem propósito em todas as coisas. E não é à toa que Maria Madalena fica ali. Era necessário que houvesse um encontro poderoso, e que ela, Maria Madalena, que antes tinha 7 demônios em seu corpo, se tornasse a primeira testemunha de ver Cristo ressurreto. Que honra! Que momento de alegria! Você não gostaria de estar neste lugar? Talvez era até melhor que não fosse eu ou você, porque nós iríamos nos orgulhar, provavelmente. Iríamos entrar nessa porta e falar, eu vi Jesus primeiro que todos. Mas Jesus escolheu aquela mulher. Jesus quis que fosse Maria Madalena, a primeira pessoa que fosse vê-lo ressurreto. Ela estava ali, e o texto relata, no verso 12, que viu 2 anjos vestidos de branco, sentados onde estivera o corpo de Jesus. Então, geralmente, os anjos aparecem, temos relatos eles apareceram em duplas, e geralmente vestidos de branco. Então, este é o caso aqui.
um à cabeceira e outro aos pés, né? Eles estavam sentados nas duas pontas. E os anjos perguntaram: mulher, por que choras? Ela respondeu: porque levaram meu Senhor e não sei onde puseram. Então, ali naquela madrugada, os anjos questionam isso a ela. Provavelmente, imagina uma mulher acabada, destruída, desolada, chorando copiosamente, sem poder sair daquele lugar. Não tinha nada, nem ninguém ali. Mas ela não queria sair onde Jesus estava, onde o corpo dele estava. Mas, finalmente, acontece o encontro que é surpreendente. Ao dizer isso, por algum motivo, ela se virou para trás. E aqui fica esse espaço em branco, né? Por que ela se virou do nada? Aí a gente usa a nossa imaginação. Talvez Jesus, ao chegar perto dela, os anjos, inevitavelmente fizeram o quê? Adoraram o Senhor Jesus, se curvaram diante dele. Então ela percebe que havia alguém atrás. Então, talvez esse tenha sido o motivo. Ou os anjos apontaram, ou até mesmo ela tenha ouvido o barulho de alguém chegando. O texto não fala o porquê ela repentinamente virou para trás, só sabemos que ela virou e ali ela viu alguém que, ainda mesmo não reconhecendo, era quem ela procurava. O texto diz, verso 14, ao dizer isso, ela se virou para trás e viu Jesus em pé, mas não o reconheceu. Jesus lhe perguntou, à semelhança dos anjos: mulher, por que choras? A quem procuras? Pensando ela que fosse o jardineiro, respondeu-lhe: Senhor, se tu o levaste, dize-me onde o puseste e eu o levarei. Por que será que Maria não reconheceu que era Jesus? Ela estava tão desesperada para encontrar Jesus, e Jesus estava na frente dela, e ela pergunta se ele era o jardineiro. Como assim, Maria Madalena? Você não estava procurando? Será que você não lembra do rosto do seu mestre, a quem você tanto ama? Algumas coisas devem ser pontuadas aqui. Primeiro, estava de madrugada. Não tinha a iluminação que temos hoje em dia. Então, a visão de Maria ainda estava uma visão escura por causa da noite, né? Por causa do início, o fim da madrugada, perdão. Pensa também em uma mulher que estava com os olhos cheios de lágrimas. Uma mulher que estava com a sua visão embaçada, emocionalmente abalada. Você consegue pensar, raciocinar direito, ver as coisas de forma correta quando você está nessa situação? Dificilmente. Então temos aqui uma mulher que está no meio da madrugada, chorando, emocionalmente abalada, e ela não consegue reconhecer Jesus. E um outro fato muito interessante, que se você reparar no verso 16, pode voltar lá no slide, Rua. Ali então no verso 16 temos duas palavras grifadas. Temos Maria e temos a palavra virando-se. Então a ideia que o texto traz é como se Maria estivesse olhando para o sepulcro, aqui nessa direção. Ela percebe alguém atrás dela e ela se vira. Jesus fala com ela, ela responde se ele era o jardineiro e onde tinha levado o corpo de Jesus, com os olhos em lágrima, e a sensação que o texto nos passa é que ela virou de novo. Ela não virou e ficou olhando para Jesus, ela virou, falou com Jesus e continuou olhando para o motivo do seu sofrimento. Continuou olhando para o túmulo vazio, continuou olhando para o motivo da sua tristeza. Então pensa numa mulher fazendo este movimento na madrugada, chorando, como que ela iria reconhecer que era o Senhor Jesus? Tirando o fato de que na mente de Maria Madalena, era impossível que ele estivesse ali. Jesus estava morto. E aqui chega uma das partes, se não a parte mais linda desta passagem. O que faz Maria Madalena reconhecer Jesus não é a visão que ela teve de novo. Ela não olhou mais uma vez para conferir.
Ela só conseguia olhar para o túmulo, ela só conseguia olhar para o seu motivo de tristeza, mas Jesus consegue mostrar quem é, chamando-a pelo nome. Olha lá o verso 16, então Jesus lhe disse, Maria. Nesse exato segundo, Maria reconheceu o tom de voz, reconheceu aquela pessoa que já disse esse nome tantas vezes, com amor, com carinho, com misericórdia e graça, e ela se tocou, o meu mestre está aqui, o meu Senhor está aqui. Eu não consigo acreditar nisso, mas eu reconheço essa voz. E essa passagem é impactante, porque Jesus chama ela não só de Maria, mas se nós olharmos bem para o texto, ele usa o nome Miriam. Miriam é Maria em aramaico. Era o jeito que Maria ouvia o seu nome na sua língua materna, que seus pais a chamavam, que seus amigos íntimos a chamavam, e que Jesus, aquele que era a esperança dela, chamava também ela assim. Então, não há como confundir. Só há uma pessoa que me chama por este nome em aramaico, da forma que está chamando, no tom que está chamando, com a voz que está chamando. É Jesus Cristo. No momento ela soube, era o meu mestre. Então ela vira, voltando ali no verso 16, então Jesus lhe disse, Maria, virando-se ela lhe disse, na língua dos hebreus, Rabone, que significa mestre, né? Então mais uma vez a língua aramaica sendo usada ali. Verso 17, Jesus disse-lhe ainda, não me segures. Então a impressão que dá é que Maria viu Jesus, e o que você faria no lugar dela? Eu sei o que eu faria. Eu correria para os braços dele, eu abraçaria ele, eu tentaria pegar o pé pelo manto, em qualquer lugar, para abraçá-lo, para envolvê-lo, para matar aquela saudade, que apesar de ser 3 dias, parecia uma saudade de décadas, e foi isso que ela tentou. Jesus fala, não me segures. Não como quem diz, você não pode me tocar, mas como quem diz, as coisas ainda não vão ser como antes, Maria. Talvez ela olhou e pensou, vai voltar tudo como era, eu vou voltar a andar com meu mestre, mas Jesus está querendo dizer, eu vou para o Pai. Olha só, verso 17, não me segures, pois ainda não voltei para o Pai. Mas vai a meus irmãos e dize-lhes que estou voltando para meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. E Maria Madalena foi anunciar aos discípulos, viu o Senhor e relatou as coisas que ele dissera. Então Jesus está mostrando que vai chegar uma época diferente. Ele ainda vai estar com Maria, mas não fisicamente dessa forma, mas trará o seu Espírito Santo, o Espírito de Cristo vai habitar no coração de Maria, e no futuro, quando Maria retornar também ao Pai, aí sim, ela vai poder abraçá-lo, e nunca mais soltar, assim como nós pretendemos fazer também, amém? Olha só então, voltando lá para o slide, olha o que Maria se tornou. Ela passou de oprimida para liberta, passou de quebrada para restaurada, de anônima para uma discípula fiel, de seguidora para uma proclamadora de que Cristo ressuscitou. É isso que acontece quando alguém encontra Jesus. Não tem como a pessoa não ser transformada. Não tem como alguém que encontrou Jesus verdadeiramente e não ter uma nova vida, não ter um novo propósito, não ter um novo sentido, e Jesus não ser este amor, um amor tão forte, que o desespero para estar do lado dele é tão grande, que no primeiro segundo que o vê, quer segurá-lo e não o soltar mais. Você já teve este encontro com Cristo? O Cristo vivo já apareceu, talvez não diante dos seus olhos físicos, mas diante dos seus olhos da fé. A sua vida foi transformada, você passou de alguém que vivia na escravidão do pecado, na opressão do diabo, e agora você vive debaixo da graça de Deus e do amor
desejando estar com Ele, desejando seguir Ele, seja o caminho que Jesus tomar. Se for para as montanhas, no descanso, eu vou. Se for para o vale da sombra da morte com o meu Senhor, eu vou também. Será que eu e você já tivemos este encontro e já estamos desta forma? De qualquer maneira, deste encontro tão especial, podemos tirar algumas aplicações. Agora já contextualizado, agora já com a história fresca na mente, já sabendo quem é Maria Madalena, a situação que aconteceu, quais aplicações podemos tirar deste texto para as nossas vidas? Pode passar mais um, e a primeira aplicação vamos tirar da frase que Jesus diz: por que choras? Ele vê aquela mulher em prantos, uma mulher que não conseguia sequer tirar o olho do seu motivo de tristeza, uma mulher que não conseguia tirar o olho do túmulo vazio, se lamentando, se doendo, uma mulher sem esperança, uma mulher que não sabia fazer outra coisa senão pensar no mestre que havia perdido. E Jesus diz: por que choras? E quando ele fala o nome dela, chamando daquela forma tão íntima, como alguém que, somente alguém que conhecia ela profundamente chamaria ela, é como se ele estivesse dizendo a ela: Maria, não é tempo mais de chorar, não é tempo mais de olhar para o túmulo vazio, eu estou atrás de você, e eu estou vivo, eu estou em carne e osso, eu sei que eu não vou ficar aqui como os velhos tempos, mas eu estou vivo e eu nunca te abandonarei, o meu Espírito estará contigo, não precisa mais chorar, Maria Madalena. Eu ressuscitei, eu estou vivo. Essa pergunta, ela é uma pergunta confrontadora, e essa pergunta é feita a mim e a você, que sofre, que sente como Maria Madalena, sem esperança, com dor, perdida, quebrada e abandonada, até mesmo pelos seus entes queridos. Jesus te faz essa pergunta agora: por que choras, se eu estou vivo e venci por você? Por que continuar chorando, irmãos, quando a maior vitória da história já aconteceu e ela foi feita por você, no seu lugar, por graça, amor e misericórdia, sem você merecer? Os sofrimentos existem, eles são reais, eu não estou dizendo que eles não existem, mas estou dizendo que hoje, a Páscoa e essa história e esse encontro tão especial, é uma lembrança de que mesmo meio ao sofrimento, mesmo em meio à dor, mesmo em meio à angústia, há uma frase que nos dá esperança, há uma frase que nos dá força para continuar, há uma frase que vai fazer você levantar segunda de manhã com toda a energia para viver para a glória de Deus. Sabe qual é? Cristo está vivo. Glória a Deus. Não tem frase mais poderosa que essa. No meio da sua dor, no meio do seu desânimo, lembra: o meu Cristo está vivo. Haveria motivo para chorar se ele tivesse morrido e permanecido morto, mas ele ressuscitou. E te chama pelo nome, um nome íntimo, um nome que só ele e você conhece, e te chama para sair fora da sua dor, para tirar você deste estado paralisado que está olhando para o túmulo e olhar para a sua face. Irmãos, não vivemos mais sobre o domínio da morte. Na morte de Cristo, a morte morreu. Na cruz, a morte teve a sua morte. E não estamos mais sob domínio nem do pecado, nem do diabo e seus demônios, e nem mesmo da morte que quer nos separar de Deus. Fomos transportados. Quando Cristo ressuscitou, Ele venceu e te trouxe para o reino de luz dEle. Não somos um povo sem esperança. Não caminhamos rumo ao vazio, mas à vida eterna. A simples frase, Cristo está vivo, é poderosa o suficiente para sustentar nossa alegria,
mesmo em um mundo caído. E somos de fato, irmãos, o único povo que possui verdadeira esperança. Se você é cristão, eu digo, se você é cristão, não nominalmente, não de frequentar igrejas, eu digo se você é aquela pessoa que teve um encontro com Cristo e foi transformado, e agora faz parte do povo de Deus, você tem esperança e faz parte do único povo, neste mundo inteiro, que tem verdadeira esperança. Toda esperança fora de Cristo é falsa, pois lá fora não há ninguém poderoso que venceu a morte, que te garante também a vitória. O dinheiro não te garante isso, o dinheiro não está vivo por você, nem ressuscitou por você, a tua profissão não ressuscitou por você, nem está viva por você, muito menos os seus bens, ou suas viagens, ou conquistas, mas o nosso Salvador está. Tudo isso, então, esta frase, por que choras, não significa ausência de dor, mas significa que a dor não tem a palavra final. Cristo está vivo. O segundo ponto que nós tiramos, pode passar mais um, chamados pelo nome. Jesus disse-lhe Maria, e ela reconheceu. Não reconheceu quando viu no meio daquela escuridão da madrugada, mas reconheceu pela voz que chamava o nome dela. Esse momento revela intimidade profunda. Havia entre Maria Madalena e Jesus Cristo um amor tão profundo, assim como tinha com os outros discípulos, como Pedro, João e todos os outros, que era algo próximo. O nosso Deus, o nosso Jesus não é um Jesus distante. O nosso Deus é um Deus que quer ser conhecido por você e por mim profundamente, pois Ele te conhece profundamente. Ele sabe o dia que você chora, Ele sabe o dia que você sorri, Ele sabe o que tira o seu sono, Ele sabe o que faz você descansar, Ele te conhece assim como conhecia Maria Madalena, e Ele quer te chamar pelo nome. Quando Ele chama nós pelo nome, Ele não nos trata como uma multidão, Ele nos trata como pessoas, como indivíduos, como alvo do seu amor individualmente. Nós não somos desconhecidos pelo Senhor, mas somos conhecidos intimamente pelo Deus de amor que morreu e ressuscitou por nós. Fomos chamados para contemplar o que Ele fez por nós, para olhar a sua face, para amá-lo, para viver o propósito que Ele quer para as nossas vidas, para testemunhar o que Ele fez conosco. Por isso, Ele te chamou pelo nome, por isso que Ele está te chamando agora. O modo que Jesus chamou Maria Madalena nos lembra muito duas passagens. Pode passar mais um, Juan? Está um pouco pequeno ali, mas João capítulo 10, verso 3 ao 4. João 10, do 3 ao 4. Diz o seguinte: o porteiro abre-lhe a porta, as ovelhas ouvem a sua voz, ele as chama pelo nome e as conduz para fora. Depois de conduzir para fora todas as ovelhas que lhe pertencem, vai adiante delas e elas o seguem, pois conhecem a sua voz. Você é como Maria Madalena? Se Jesus chamar o teu nome hoje, você conhece a voz dele? Você tem sido uma ovelha? Você tem sido um seguidor fiel do Cristo que ressuscitou? Ou se Ele te chamar hoje, você nem identificará. Não porque Ele não te conhece ou porque Ele não te ama, mas porque você não o conhece. Mas porque você não tem sido uma ovelha de Cristo. Maria Madalena nos dá o exemplo de alguém que conhecia Jesus profundamente, da mesma forma que Ele conhecia ela. Será que nós temos sido assim?
Se não, essa passagem, a Páscoa, veio nos lembrar que ainda há tempo. Ainda há tempo de responder à voz do Senhor chamando pelo seu nome. Talvez você esteja sentindo essa voz agora, chamando de um jeito que só você sabe. Não resista, não lute, não tenha o coração endurecido, permita-se quebrantar pelo pastor que chama as suas ovelhas. E sabe o que vai acontecer com você se hoje você não ignorá-lo mais uma vez e ouvir a sua voz chamando pelo nome? Vai acontecer o que está escrito em Isaías 43. Isaías 43, verso 1 diz: mas agora, assim diz o Senhor que te criou, coloque seu nome aqui, Isabelle, Mônica, Jonatas, Paulo, que te formou, Israel, não temas, porque eu te salvei. Eu chamei pelo teu nome, tu és meu. Verso 2: quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando passares pelos rios, eles não te farão submergir. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Deus está te chamando pelo nome, ou já te chamou, e Ele quer que você seja dele. Ele quer ser o seu Deus. E esse Deus que te chama não é um Deus que está morto, é um Deus que está vivo. Chamou Maria Madalena, talvez já tenha chamado você, ou está chamando agora. Até quando resistirá à voz do Senhor? Até quando resistirá ao seu chamado? Ponto 3, para chegarmos perto do fim. Se uma coisa essa história nos mostra é que não importa o seu passado. Talvez você esteja sentindo a voz do pastor te chamando de um jeito íntimo e pessoal, mas você está pensando: mas eu já fiz tantas coisas, mas eu já estou tão longe do Senhor, eu já sou tão indigno. E posso te falar, é verdade, você é indigno, você não merece, assim como eu. Mas Ele te chama não por quem você é, ou por quem você fez, ou se o seu passado foi bom ou ruim. Ele te chama por graça. Ele chamou Maria Madalena por graça. E Ele não quis saber se Maria Madalena tinha 1, 2, 3, 7, 4 demônios, o que for. Ele queria ela para si. Ele queria que ela se tornasse sua filha, e Ele fosse o seu Senhor e Mestre. E é a mesma coisa que Ele está te dizendo agora. Ele quer ser o seu Senhor. Não importa se você já foi atormentado, não importa o quanto você tenha pecado contra Ele, a graça é maior do que o seu e o meu pecado, amém? Não é possível. Eu sinto Ele me chamando, mas eu não vou. Isso não é para mim. Eu acho que Ele não vai me aceitar. Veja o que a palavra diz. Se Cristo venceu a morte, Ele tem poder para transformar qualquer vida. Ele tem poder para te fazer uma nova pessoa, te tornar filho ou filha, te dar uma vida nova do jeito que Ele sempre quis que você tivesse. O poder de Deus, o poder de Jesus, ao ressuscitar, é a prova ainda mais forte para nós de que não há nada impossível para o Senhor, e não há coração que não possa ser transformado. Então aqui, eu quero trazer a aplicação não somente para aqueles que ainda precisam ouvir pela primeira vez a voz do Senhor Jesus, mas aqueles que já ouviram, já conhecem a voz do Senhor Jesus, mas anda distante, e tem vivido uma vida como cristão, que não é digna do Evangelho, mas Ele ainda quer você perto, e Ele ainda quer você ao lado dEle. A você, que também já ouviu a voz do Senhor, mas se reconhece numa posição distante, Ele também te chama pelo nome hoje. Ele também
chama você com a sua voz de amor, de perdão e misericórdia. Ele não vai ver os seus pecados. Ele não vai ver aquilo que você fez. Ele só quer um filho e uma filha arrependida, disposto ou disposta a viver para Ele. Será que você vai responder esse chamado? Qual é a sua ou a minha reação? Será como a de Maria Madalena? No mesmo instante que ouviu o mestre, que ouviu o pastor chamando, não se aguentou, se jogou aos braços dele. Ou ainda vai tentar fugir? Se uma coisa que Jonas nos ensina, é que não dá para fugir do Senhor. Quando Ele quer você, quando Ele chama você, Ele vai ter. Então, não importa quem você foi, não importa quem você está sendo, importa quem Cristo pode fazer de você, quem Cristo quer te tornar. Para concluir, vamos ver o verso de número 18. Jesus manda então Maria Madalena anunciar aquilo que viu. E o verso 18 diz: e Maria Madalena foi anunciar aos discípulos: vi o Senhor, e relatou as coisas que ele lhe dissera. Temos aqui a primeira testemunha da vitória de Cristo Jesus. Temos aqui a primeira pessoa e o primeiro anúncio da maior vitória da história deste universo e deste mundo, feita por Maria Madalena. Ela diz, pode voltar lá para o slide, pode passar para o último. Ela diz: eu vi o Senhor. Se hoje eu e você entendemos que não temos mais motivo para chorar, porque Cristo está vivo. Se hoje eu e você entendemos que Ele te chama pelo nome, não importa o seu passado, ou o que você tenha feito, ou o que você está fazendo, mas Ele te quer, Ele quer ser o seu Deus, e Ele quer que você seja o seu filho ou sua filha. Você e eu agora temos uma obrigação: testemunhar, não só neste domingo, mas todos os dias, de que Cristo está vivo e nós vimos o Senhor. Talvez não com os olhos físicos, igual Maria Madalena viu. Infelizmente, nós não tivemos esse privilégio ainda de ver a face de Cristo. Mas os teus olhos da fé o viram. O teu coração viu. E a maior prova de que você viu o Senhor é porque, assim como Maria Madalena, um dia você era de um jeito. Hoje você é totalmente diferente. Inexplicável se não existir um Cristo que te chamou. Não há outro motivo pelo qual eu e você, por mais que estejamos em altos e baixos, mas temos uma vida transformada. Vou te dizer, não há motivo nenhum, senão que Cristo vivo te encontrou, assim como encontrou Maria. Por isso, você pode falar: eu vi o Senhor. E vão te perguntar, por quê? Porque eu era assim, porque eu andava no pecado, porque meu prazer era o mal. Agora eu amo o Senhor Jesus. O meu prazer era todas as outras coisas deste mundo. Agora o Senhor é o meu bem mais valoroso e minha alegria está nele. Não há explicação para tantas vidas transformadas aqui e lá fora, se não há um Cristo que ainda está atuando assim como Ele atuava no passado. Não há outra explicação para que uma igreja tenha começado tão repentinamente, tão poderosamente, se Cristo não ressuscitou. Os discípulos, eles estavam encolhidos e tristes. Quando eles viram que Jesus morreu, eles não queriam fazer mais nada. E de repente, eles estavam morrendo por Jesus. Você morreria por alguém que você viu estar morto? Não. Mas eles morreram por alguém que viu que estava vivo. E se hoje você está aqui sentado, se hoje eu estou aqui também, e nós temos vidas transformadas, não há outra explicação. Cristo ressuscitou de fato, amém? Que nós possamos ouvir a sua voz nos chamar,
que nós possamos correr aos seus braços como Maria Madalena. E nós possamos ter a confiança de que, apesar que Jesus disse a Maria Madalena, não me detenhas, chegará um dia, meu irmão e minha irmã, que você estará ao lado dele e ele não vai precisar mais dizer isso. Porque ele não vai subir para lugar nenhum mais. Você já vai estar lá em cima com ele. E ele não vai precisar falar, não me detenhas, não me segures. Você vai correr em direção a ele, você vai abraçar. Sabe quando você vai soltar? Nunca. Tudo isso porque temos um Cristo que morreu, venceu a morte por nós e nos garantiu que nós ressuscitaríamos também com ele. Louvado seja o nosso Deus. Vamos orar? Convido a igreja a fechar os olhos, a baixar suas cabeças. Vamos orar ao Senhor. Deus Todo-Poderoso, nós te louvamos e engrandecemos, porque o Senhor nos mostrou hoje como o Senhor agiu com tanto amor na vida de uma mulher que estava perdida, desamparada. E da mesma forma o Senhor age com amor com nossas vidas e quer agir com amor em relação a nós, quer nos chamar para sermos o seu povo, a tua igreja, teus filhos, para sermos a tua nação santa, geração eleita, e o Senhor será o nosso Deus, o nosso Senhor, o nosso Salvador, aquele que nos amou e entregou a sua vida por nós. Deus, que se há aqui alguém hoje, que ainda resiste à tua voz ao chamar pelo nome, quebrante esse coração. Que hoje, mais Marias Madalenas possam ouvir a tua voz e se jogar aos teus braços. E aqueles que, mesmo que já ouviram a tua voz, ainda assim estão distantes de alguma forma, possam voltar aos braços do bom pastor. Louvado a Deus seja o Senhor, porque o Senhor venceu a morte e ressuscitou, e não há ninguém tão poderoso como ti. Transformou as nossas vidas, nos deu propósitos, nos deu sentido, e nos encheu de amor e paz, que vem do seu sacrifício. Nós te louvamos e engrandecemos. Em nome de Jesus. Amém.